Olá, boa noite. Mais uma live que vai trazer um tema bem diferente, um tema especial. E é meu convidado que vai estar falando sobre esta terapia de liberação transgeracional. O René, ele é um terapeuta integrativo, atuando nessa área já desde 2015. Ele tem várias formações e ele já, além de grande amigo meu, um grande profissional, já esteve na minha clínica Natural Center, trabalhando, atendendo os clientes com biomagnetismo, com resultados fantásticos, mas ele tem como formação hipnose introspectiva, biomagnetismo, regressão de vidas passadas, controle mental da dor, e vai trazer agora para nós a liberação transgeracional. Então, nós vamos conhecer essa terapia, até onde nós podemos chegar com essa terapia. Como eu falo, vamos dar saltos quânticos para que nós possamos entrar numa evolução melhor. Vou chamar aqui o meu amigo René, que ele já está aqui. Vamos lá, para dar início à nossa live. Vamos ver René entrando. Fácil. Olá, René. Agora sim, agora sim. Cada live é uma surpresa, né? Tem vezes que a gente tem facilidade de entrar rápido, mas está dando microfonia. Sim. Me escuta bem? Está dando microfonia. Parece que é Sério? mim. No, eu não. Voy a No, yo no tengo. No, no tengo para que pueda dar. Se escuta mal? Deixa eu ver se sou eu. Sou eu, mas eu não sei onde mexer. Bom, deixa eu ver. Não é você. Não é você, não. Sou eu. Mas vamos lá. Agora melhorou. Melhorou? Agora melhorou. Isso. Perfeito. Você me escuta bem? Eu te escuto bem. Deixa eu até aumentar o som, porque agora não está dando mais microfonia. Melhorou. Boa noite, René, pela grande oportunidade que você está nos dando aqui para a nossa região e para pessoas de outras regiões que podem estar presentes. Vamos dar início a esse conhecimento que eu mesmo, sendo terapeuta já há tantos anos, não conheço essa técnica terapêutica. A gente entende que é transgeracional, que é lá de trás, mas que tem muitas coisas que você vai desvendar esses mistérios para nós e para todas as pessoas que têm interesse em se cuidar, em resolver situações que lutam para resolver e não conseguem. E hoje você está sendo meu convidado, porque você vai vir atender muitas e muitas pessoas, ajudar a todas aquelas que precisam realmente estar evoluindo ou dando saltos quânticos na sua caminhada de evolução. Então, eu já falei um pouquinho de você, da sua formação, e aí você já entrou. Mas agora eu gostaria que você se apresentasse, falasse da onde você é, o que é que você faz, o que você encanta nesse universo e como você ajuda as pessoas. Seja bem-vindo, René. Muito obrigado, Clotilde. De verdade que sim. Tá? De todo coração. Muito, muito obrigado. Sim. Bom, algo já nos conhecemos. Já? Eu sou chileno. Já? Agora estive morando em Palmas praticamente 10 anos. E onde me desempenhei ou desenvolvi como terapeuta. ¿Ya? Es decir, realizo varios tipos de terapias, ¿ya? En lo cual, gracias a Dios, lo que practico en mí y resulta, yo lo aplico en los demás. Porque si no, no funciona. No funciona para nada.
mas es algo realmente maravilloso el ser terapeuta, porque uno encontra muita coisa, ¿ya? Y lo mejor de todo, que você encontra coisas que realmente funcionan para los demás. Bom, mira, las terapias, yo comencé con una terapia de biomagnetismo, luego seguí con el tema bioemocional, magnético también. Bueno, de ahí seguí desenvolviendo cosas, estudando muito, y comencé a trabajar en hipnosis introspectiva, lo cual me llevó a regresiones, es decir, es un campo muy amplio, ¿ah? Sobre todo el trabajo con la mente, porque de la mente prácticamente está todo, ¿ah? Se encuentra todo tipo de problemas que está relacionado a nuestro fisiológico. Mas, esas serían prácticamente las terapias que más trabajo, ¿ah? Pero descubrí esta terapia tiempo atrás, ¿ah? Porque mi hermana también es terapeuta, ¿ah? A través de ella me presentó esta terapia transgeneracional de liberación, y realmente fue algo increíble, porque yo, por ejemplo, comenzando a estudiar, antes de poder aplicarla a otras personas, tiene que pasar yo por el proceso de poder liberarme, y realmente uno cuando encuentra tanta cosa que realmente você ni imagina cómo estamos, no afectados, sino que estamos literalmente escolhidos por nuestros ancestrales. Nossa, vamos repitiendo coisas e coisas e coisas, que é incrível. É até assustador, né? Na verdade, é um pouco, mas quando você encontra, é decir, sim, a causa fundamental, né? Sí, por supuesto, cuál es el ancestro que está relacionado directamente conmigo por algún drama emocional que pasó, que no fue resolvido, y todo en silencio, todo callado, você va repitiendo cosas, más cuando você encontra, você realmente ya tiene la conciencia que você no es el problema, que es lo que vamos a conversar un poquillo más a la frente. Isso. Pero es algo realmente maravilloso. Então, e aqui, vamos começar. Eu fiz uma colinha das perguntas, gente, porque eu não sou dessa área, então eu não tenho, assim, o desenvolvimento para estar questionando coisas que eu ainda não estudei. O que é realmente a terapia de liberação transgeracional e como ela pode estar afetando a nossa vida? Porque, vamos dizer, o mundo sempre foi mundo, sempre tiveram muitas dores, muitas alegrias, mas é difícil a pessoa entender que nós estamos vivos nesse momento. Estamos recebendo algo, alguma informação dos nossos antepassados e que nós fomos os escolhidos. Quando eu estudei um pouquinho sobre constelação familiar, que fala do sistema, que alguém vem lá na frente para sanar, equilibrar o sistema, porque não pode ficar ninguém lá para trás, atrasado, né? Eu falei, mas por que tem que ser escolhido? Por que aquela pessoa... Por que eu ainda perguntei para mim mesma, por que eu tenho que vir resgatar o erro dos outros? Isso para as pessoas ficam assim um pouco... Hoje eu entendo, né? Quando você entende o sistema, que ninguém pode ficar para trás, todo mundo tem que evoluir. Não adianta a ovelha negra da família ficar lá para trás e meia dúzia aqui na frente, e o resto na metade do caminho, né? Então, agora você explica para nós, né? Porque essa live vai ficar gravada e muitas pessoas vão ter a oportunidade de assistir, porque agora é de noite, muitos ainda estão ocupados. Então, agora eu aguardo você explicar para nós essa liberação. Olha, pouco tempo atrás, 3 meses atrás, nasceu minha primeira neta. Parabéns! Lo cual, muito obrigado. Y una de las primeras cosas que yo vi, olhando para ella, pregunté qué es lo que ella ve directamente a curar, a reparar de nuestros ancestros. ¿Ah? Es decir,
Foi uma coisa bem assim intuitiva, que realmente el olhar para ela, uma criatura tão pequena, que coisa, porque ven a este mundo. Y de verdad, la gente llega a este mundo literalmente a reparar cosas, a melhorar cosas que pasaron atrás y que realmente cuando descubrimos podemos hacer un bien muito, muito enorme. Bom, te voy a explicar más o menos qué es lo que es la terapia de liberación transgeneracional. Este es un mapa de la alma familiar, ¿ya? Es así. Cuando você, por ejemplo, aquí você desenha sua árvore genealógica con informaciones, por ejemplo, de mortes, doenças, profissões, migrações e segredos, ¿ya? Você enxerga a padrões que antes eran invisíveis para você. Y realmente es así. Este es un mergulho realmente profundo na sua história familiar. Aqui você, por exemplo, já parou para pensar que pode estar vivendo o dia de hoje, por exemplo, dores que não são suas? Hay mucha cosa. Por ejemplo, la terapia transgeneracional parte exactamente de eso. No carregamos apenas o DNA de nuestros antepasados. Você não imagina, es decir, DNA, cor de pele, es decir, cor de óleos, los rasgos físicos, mucha cosa. E o emocional também. A gente también carrega, o lo que es más importante, de verdad, carrega las emociones, los traumas, las creencias o sufrimientos no resolvidos. Es tanto tema. ¿Y por qué eso? Porque no fuimos escogidos para reparar un proceso. Nada más que eso. Son memorias silenciosas que están grabadas en nos, que están grabadas en la árvore genealógica, están grabados en el inconsciente familiar, que pasan directamente a você, que influencian a vida. As escolhas, os medos, los relacionamentos. El tema económico es increíble como está relacionado. A saúde, ainda mais, sin que você perciba que realmente é assim. É increíble. Por ejemplo, durante la terapia de liberación transgeneracional, você é conducida como si fuera, por ejemplo, un detective de su propia historia familiar. Eso para identificar a origen dos padrões que se repiten en su vida. No es otra cosa. Y lo más importante, poder liberarlos, poder desfacerse de ellos, dejar prácticamente seguir un nuevo camino. Es increíble. Pero lo más importante, você se liberta a nuestros antepasados o ancestrais, pero lo más importante, você liberta a sus filhos, netos, bisnetos. Es increíble para que no repitan esos padrões. Es muy interesante. Então, vamos aqui. Pode falar. Não, por favor. Não, é que eu tenho as perguntas. E eu quero falar também para quem estiver participando, quiser fazer pergunta, pode fazer a sua pergunta, tá? Aí, então, você está falando desse processo todo, onde alguns são escolhidos para carregar essas situações de ambos os aspectos, né? Para resolver essas dores. Por isso que eu vejo lá no consultório que tem gente que tem tanto problema de saúde que às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, por onde eu começo? Porque o terapeuta holístico trata da pessoa por um todo. Aí eu sou especializada em acupuntura e terapia quântica. Mas quando eu olho assim, quantas queixas, quantos sintomas, né, que vem vindo, às vezes arrastando desde a infância, às vezes eu falo assim, Jesus amado, só que o tempo que levou para adoecer, acho que vai levar mais tempo para poder resolver essa situação, porque a gente sabe que por trás dessas dores tem um emocional, tem uma pessoa, tem uma personalidade lá atrás, né? Aí, então, a outra pergunta que você me tinha feito era... Espera um pouquinho.
Você perguntou assim, por que fazemos as mesmas escolhas erradas, mesmo sabendo que estão erradas? Olha, deixa eu tomar um pouquinho de água. Pois é, porque às vezes a gente repete os erros, aí você fala, não, não quero mais fazer. Aí, de repente, você se vê cometendo o mesmo erro. E aí, então, que nem eu sou uma pessoa desconfiada. Eu acho que já devo ter passado várias encrencas na vida, ou trago de alguma outra, da minha história de familiar, né? Mas, assim, eu penso muito para não cair em erros que eu sei que já caí. Mas, às vezes, a gente cai. Clotilde, no es que você tenha a culpa de caer y caer y caer y que pase lo mismo. Imagina você os relacionamentos com parceiros, com parceira, relacionamento com os pais, relacionamento com filhos, ¿por qué no dan certo? Es porque no es tu problema, el problema vem de acima. E de verdade que vem de acima. Por exemplo, a pergunta que você me fez, de por que fazemos as mesmas escolhas. Porque a escolha errada é algo familiar, é de nosso sistema. O sistema, por exemplo, o sistema nervoso de nós confunde o conhecido com algo que é seguro. É decir, você va a hacer o mismo porque sabe que eso es seguro de hacerlo y cae en lo mismo. ¿Ah? Por ejemplo, a terapia transgeneracional, ¿qué es lo que hace? Revela de cuál generación veio ese padrón que você está repitiendo, para que você finalmente tenga una escuela real para hacer diferente y libertarse. Y como falei anteriormente, se liberta você y liberta a los filhos, la descendencia. ¿Mm? Es así. E os que ficaram para trás? Los que ficaron para atrás también hay una liberación. ¿Por qué? Porque esto inconsciente, ahora, esto funciona así. Todo está en nuestro inconsciente. El inconsciente individual y el inconsciente familiar. ¿Ah? El inconsciente familiar mantiene las memorias dentro de nosotros. Y por ejemplo, es una escolha, nosotros es increíble, pero por ejemplo, cuando escolhemos un parceiro, una parceira, nosotros estamos escolhendo a alguien de nuestro sistema familiar. Y cuando você descubre que es así, você trabalha directamente con ese familiar, con ese ancestro que tem você ese padrón de repetición. Y muchas veces los problemas, aquellos problemas que se producen, voy a seguir hablando de pareja, de parceiro, parceiro. ¿Por qué? Porque você cuando descubre a través de este sistema, de este tratamiento o de esta terapia, quién es a quienes você está buscando, ¿ah? Para poder reparar, mejoran todas las relaciones. Y de verdad que mejoran. O si você terminó una relación, você escolhe después a persona correcta. Pero você ya tiene la conciencia de poder mejorar las cosas. De que no sea o no seja do mismo jeito. ¿Se entiende? Dá para mudar o rumo, né? Com certeza. O caminho é diferente. E é o que vamos seguir falando. Você diz que dá para saber, você diz que dá para saber a origem, né, da ancestralidade. Sim, sim, com certeza. E a pessoa não pode assim, tipo, vem da família lá do meu avô paterno. E eu nem conheci eles. Não, é que a ver, es que ahí directamente hay una exclusión. Puede ser por guerra, puede ser por cualquier cosa, pero existe una exclusión de esos familiares que no los trouxe directamente a la vida. Mas hay una semelhanza muy grande en lo que nos hacemos con lo que pasaron ellos. Padrões. E você não imagina, sim, e sobretudo em doenças. É incrível
cómo estamos repitiendo doenças de nuestros avós o de nuestros bisavós, por algo que pasaron ellos. É interessante porque você vê a ciência, né, tentando resolver tantos fatores de doença, né? Eu lembro, quando minha tia chegou da Espanha, eu tinha 10 anos, ela veio com um câncer que durou 9 meses, e aí eu estava falando isso outro dia com o Cláudio. Falei, gente, já fazem 60 e tantos anos e até agora o câncer continua matando, algumas pessoas conseguem sobreviver, mas ainda a dor está muito grande, né? Então, assim, são várias doenças e outras que surgiram, então parece que a gente não se liberta dessas doenças, né? São doenças que vão marcando a humanidade, né? Mas vamos lá agora para outra... por que algumas pessoas prosperam com facilidade e outras, não importa o quanto trabalhem, sempre lutam e não conseguem avançar nessa prosperidade? Parece que para uns é mais fácil ser prósperos do que para outros. Porque tem gente que trabalha mesmo e não consegue chegar. E tem outros que nem tanto, que chega. Llega muito, ¿no? De verdad. Es que ahí literalmente tenemos un problema de lealtad invisible, de verdad. Por ejemplo, meus pais o parentes sufrieron, yo no puedo ser feliz. Ese es como un ejemplo, ¿me entiendes? Porque mi inconsciente individual faz de no hacer, es decir, que no pueda prosperar, no poder prosperar. ¿Por qué? Porque si yo prospero, estoy en contra de mi sistema familiar. Pero eso es inconsciente. ¿Se entiende? Sí. Es decir, liberar, por ejemplo, eso no es, por ejemplo, traer a la familia. Es honrar de forma saludable. Y eso a gente tiene que liberar. Hay que libertar todo ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Porque, na verdade, você também tira o peso da luta árdua, né, da família. Assim, meus pais também lutaram muito, a gente veio de bastante luta, assim. Então, essa luta árdua que muitas pessoas já tiveram e têm hoje em dia, né, não é porque era antigamente, é duro mesmo de ver que a gente às vezes percebe pessoas que são boas, são pessoas honestas e elas não conseguem progredir, fica naquela... Não que ser rico, não é questão de ser rico, é questão de ter uma tranquilidade, porque se eu não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para pegar um ônibus para ir para trabalhar, não tenho dinheiro para comprar um remédio que meu filho está doente, aí isso daí tudo vai doendo na alma da gente, né? E aquela, não dá para comparar, porque que uns têm tanto e outros têm pouco, isso eu entendo muito bem. Mas, assim, pelo menos uma dignidade, né, de não ter tanto sofrimento para chegar num ponto de vida, né, que a gente sabe das histórias que tem hoje em dia mesmo. Tem pessoas que lutam muito eu não gosto da palavra sobreviver, mas a gente vê que são pessoas decentes, elas não são pessoas que são desleais, não, e ainda assim a luta é árdua, é sofrida. A minha diarista mesmo é muito trabalhadora, e aí ela teve um acidente com moto, está toda arrebentada, já é pobre, agora não pode trabalhar, tem 4 filhos. Eu falo, Jesus amado, acho que eu ia me atirar, eu não daria conta de tanta dor, ou daria, não sei. É que você não imagina, você não imagina, por exemplo, esse acidente que ela teve, que pense um pouco... Fala para ela, que pense um pouco a idade que ela tem, que passou com sua mãe a essa mesma idade. Vai ver alguma coisa, ou com algum familiar, por exemplo, a avó, que passou com ela... Ela não foi criada pelos pais, ela não foi criada pelos pais, ela foi criada pela avó. Ela foi a única filha de 5 lá que tiveram, ou mais, nem lembro agora a história, ela foi criada sozinha com a avó. Só imagina, ¿qué fue lo que pegó de eso? Es decir, hay rejeición, hay abandono dos pais, hay un montón de cosas, independiente si los pais fallecieron o no, pero todo esto se basa directamente cuando la persona está pequeña.
todo lo absorbe en ese momento. Es increíble cómo pasa. Y lo que está repitiendo hoy, 4 filhos, es decir, accidente y muchas otras cosas, eso ya viene directamente de atrás. Y de verdad que es así. El tema económico, todo el tema económico, personas que nos llegan a fin de mes, no es por un fato, literalmente, ¿qué me pasa? Tengo el dinero, pero se me va así, entre las manos. Literalmente, claro, pero ¿quién perdió tanto dinero que yo prácticamente no puedo hacer diferente? Es increíble, Clotilde, de verdad. É meio trágico, né? Es que eso fue directamente un drama familiar. Por ejemplo, las heranzas que atrae de los abuelos, de los bisavós para atrás, muchas veces perdieron tanto. Sim. Que más a la frente viene alguna pregunta con respecto a eso. Más es increíble cómo você está repitiendo a misma lealtad familiar. Ai, meu pai amado. Então vamos lá. Vamos ver. O que é o peso que não é nosso, que você menciona? Que não é nosso, que nós estamos carregando, que é o que você está falando, né? Uhum. E quem é que é escolhido para isso? Vamos ver, aqui tem uma pessoa comentando alguma coisa. Boa noite. Caríssimos, concordo plenamente com o colega René. Os padrões são muito poderosos e quanto mais tentamos eliminá-los, mais fortes ficam. Padrões querem ser compreendidos. Nossa, que colocação muito forte essa, hein? Sí, es bien fuerte, mas, a ver, aquí prácticamente lo que se está haciendo es dar un pequeño conocimiento. Sim, O grande conocimiento, sí, o grande conocimiento va a vir el día 7, el 7 de mayo, donde se va a realizar a palestra ahí en Natural Center para dar a conocer más sobre esto. Ahora solamente una piscadilla de lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, a la pregunta que você fez, ¿por qué ese peso que no es nosso? Es un peso que no es noso? Porque son emociones, creencias y traumas herdados. Nada más que eso. Ellos viven en nos, ¿ah? Mas pertenecían a nuestros ancestros. Es así, no es otra cosa. Aquí você, por ejemplo, carrega medos que você no vivió, culpas que você no cometió, tristeza que no son suyas. Y así infinidad de situaciones y problemas. Realmente nos somos un árbol viviente, un árbol andante de nuestro sistema familiar. Y esto te enseña directamente a qué, a comprender lo más importante, que você não é o problema, de verdade. Ainda bem, né, que tem como resolver, né? Sim, agora vamos a outra pergunta que temos aqui. Por que meus relacionamentos sempre terminam da mesma forma? Essa mesma forma deve ser que não deve ser boa. Normalmente, pero imagina quanto abuso, imagina cuánta traición que se traen entre las parejas, entre los casales. ¿Cuánta cantidad de problemas existe? ¿Es por qué? Porque aquí simplemente su inconsciente individual busca o familiar, lo que expliqué poco atrás. ¿En qué sentido? ¿A quién estoy buscando yo? ¿Cómo fueron mis pais? Literalmente, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá. ¿Cómo era mi pai cuando estaba en la barriga de su mamá? ¿Qué él vivió? ¿Qué él vivió a mamá durante la gestación, durante los primeros 7 años de vida? Es decir, ¿cómo fue todo ese sistema? Por eso, si yo tengo un abandono de mi pai, tengo un abandono de mi mamá, es decir, hay mucha cosa. ¿Cómo mi mamá me trató durante pequeño, cuando crianza? Es decir, yo busco a mi familiar o a ese familiar para poder reparar aquel problema.
¿entiendes? Si hubo traición, abandono, conflicto, es decir, en generaciones pasadas, eso pasa bien. ¿Ah? O sistema repite o mismo para poder resolver o que ficou pendente, nada mais que isso. Você compreende? Eu compreendo, estou aqui raciocinando. Por conta dos relacionamentos, né? Porque quando eu faço a consulta para os meus clientes, eu vou lá no período gestacional daquela pessoa que está comigo, né? Sendo atendida. E eu vejo as histórias, porque eu pergunto como foi a sua infância, que parto nasceu, como foi a gestação da mamãe. Ninguém sabe me responder. A mãe não conta como foi a gestação. Eu pergunto se teve algum acidente, se teve alguma doença, se teve algum problema emocional. Pouquíssimas pessoas sabem contar como foi a gestação, a mãe, como estava na gestação. O ambiente familiar, eles já sabem falar, mas tem algumas dores, geralmente, assim, histórias de crianças criadas, aqui tem muita fazenda, muitos sítios, né? Então, crianças que são criadas em fazenda, elas são felizes porque são crianças e brincam muito. Mas em casa, a história é o pai. O pai bebe, o pai espanca. Então, algumas clientes minhas, a maioria são mais mulheres, né? Então, elas falam, hoje, devido a alguns estudos e terapias que eu já fiz, hoje eu sei perdoar meu pai. Porque eu pergunto, como é seu relacionamento hoje com seu pai? Algumas falam que nunca mais viram, não querem saber, e pá. Mas algumas já estão nesse processo do perdão, que eu acho muito bom. Porque quando ele fez esses atos de beber, eu falo que a bebida, tudo isso são muletas. Eles também tinham suas dores. Imagina chegar em casa um monte de criança e para dar de comer para todo mundo. Então, a bebida afastava um pouco essa dor, né? Quer dizer, eles são vítimas também. Eles não fazem isso para querer prejudicar. É uma consciência menor e que se usa esse recurso para poder minimizar. Mas a gente vê muitas histórias assim, muito mesmo. Sim, pero você sabe uma coisa, normalmente, sobretudo em fazenda, e não só em fazenda, sino que em todo lugar, ¿qué pasó en el momento de la concepción? En el momento en que engendran ese filho. Ese es uno de los puntos tan importantes. Claro, viene después el momento en que la madre viene a saber, nossa, estoy grávida. ¿Cuál fue la emoción, cuál fue el pensamiento que colocó en ese filho, en esa filia? Esos son los puntos importantísimos que se van trabajando. ¿A qué idade pasó? ¿Cómo pasó? Sobre todo en fazenda. Si você falou de fazenda, en fazenda, prácticamente, só imagina a mãe cómo recibía o marido. Quería, no quería, era abuso, no abuso, era estupro, ¿qué es lo que era? Porque normalmente con 5, 6, 7, 10 filhos, ya no había amor. ¿Qué es lo que hacía directamente o marido? Simplemente pegaba a la mujer y abusaba de ella porque, y ella, ¿cómo se sentía? Un lixo. Hay tanta cosa, un lixo, mi amiga. Hay mucha cosa de verdad. Cuando uno tiene esa conciencia y uno puede entrar en ese pensamiento, puede entrar en esa conciencia de qué ocurrió. Y es increíble cómo ese proceso es tan libertador. Que bom, né? E se faz. Ainda bem. Sim, sim. Ainda bem que é libertador, porque imagina você, assim, ter o conhecimento do fato, né? E que se você não tiver uma boa consciência também, aí vai ser outro trauma. Aí eu não... É o que eu sempre falo, a maioria de nós não foi bem assim... Ai, que bom, vou ter um filho, né? Eu acho que a maioria foi... chegou e chegou. Mas, enfim, aí vem o tratamento, depois os pais amam, isso tudo, né? E sabe como se chama isso? Um filho indesejado. Pois é. É um filho indesejado. Mas
después no importa, igual se ama demais, pero es un feeling desechable, es de verdad. Y pasa con la gran maioria das pessoas. É e aí deve ter um peso também, né, nisso daí. Você não imagina quanto. Vamos lá para outra pergunta. Como traumas que não vivi podem me afetar? Eu não vivi aquilo, né? É o que você está explicando, né? Que vem vindo da família. Imagina como está comprovado científicamente con la epigenética. La epigenética comprueba que no somos directamente proceso de atrás, de la parte emocional a través del campo sistémico familiar. Lo que son las constelaciones familiares te muestran mucha cosa. Es decir, por ejemplo, si su avó, en aquellos tiempos, por ejemplo, en el caso de você, las guerras, él le perdió todo, perdió inclusive la vida, sea por yogo, por ejemplo, sea por negocio, es decir, un negocio que salió mal, por conflicto de los países, por traición, etc. ¿Qué pasó con ella, avó? Ella sobrevivió y vivió una miseria. Y todo o que ven después, esas memorias fican en você. Simplemente así. ¿Se comprende? Não, compreendeu, é muito forte. É muito forte. Sim. Olha, assim, eu não sei se tem relação, um pedacinho aqui da história. Meu pai, ele era contra Franco ganhou e ele fugiu para a França, porque senão ele ia ser decapitado, vai. Aí, minha mãe foi atrás dele, atravessou a fronteira para encontrar meu pai na França, porque ele não podia voltar para a Espanha. E aí, ela também teve a história que aos 11 meses, meu avô foi embora para Cuba e deixou minha avó com as 3 meninas. A minha mãe tinha 11 meses. Então, ela deve ter pensado, ó, repetição, se eu não for para a França, ele não pode voltar e eu vou ficar aqui sozinha com ela. Já tinha meus 2 irmãos. Aí, pronto, atravessou os Pirineus lá a pé com uma pessoa lá que fazia esse serviço. Aí eu nasci nesse meio desse conflito. Porque todos os refugiados da Espanha estavam era um cortiço, se abrigaram lá naquele lugar. E aí eu falo assim, gente do céu, mas eu nasci no meio do fogo cruzado mesmo, porque imagina, você acha que eu ia ser bem-vinda? Mais um? Eles me amaram muito, com certeza. Mas assim, é um choque, já tinha 2, no meio do monte de gente. Imagina você estando dentro da barriga da mãe, como literalmente todo esse sofrimento emocional vem a parar em você, todo aquilo. E isso é algo que você tem que literalmente jogar fora. Sabe, eu acho que eu já joguei, mas foi de tão doente que eu era, tão doente que eu já nasci doente, criei doente, aos 5 anos desenvolvi um hipotireoidismo que tratei no Hospital das Clínicas até os 55 anos, enfim. E aí eu pedi para Deus, eu falei, Deus me ajuda, porque pela medicina convencional eu não conseguia ficar bem, eu era um caos na saúde. E eu não entendia. Depois, estudando metafísica da saúde, eu entendi que hipotireoidismo quer dizer situações que eu não quero viver. Eu falei, putz, então... Aí eu comecei a buscar, mas uma criança de 5 anos, como que ia desenvolver um hipotireoidismo, né? Naquela época, 70 anos atrás, ninguém nem falava nisso. Então, aí os médicos falavam para os meus pais, deve ser genética, vamos ver os pais, vamos ver os irmãos. Nada, ninguém tinha nada. Lá na Espanha, vamos perguntar para os parentes da Espanha, eles nem sabiam o que era hipotireoidismo. Quer dizer, eu assumi tudo isso. E aí? Sim, com certeza. Se todo vem de atrás. É incrível. E o que passou você, ainda mais. Então, eu acho que fui eu escolhida, mas a escolha foi dura. Mas foi a que me permitiu ir buscar o estudo das terapias
holísticas, porque senão eu acho que eu já não estava mais aqui. Eu já tinha partido, mas eu pedi, eu falei assim, não, meu Deus, eu tenho que ter outro caminho. E assim foi, fui indo, e estou salva, viva. Que bom, que bom. É, Já liberou muita coisa, mas há muita coisa atrás também, tá? Que depois a sim, gente vai fazer e você não vai dá para esperar resolver encontrar tudo. muita coisa. ¿Sí? ¿Tienes alguna otra pregunta? Renê, é uma coisa Diga. que, assim, muitas pessoas gostariam talvez de saber também. Essa terapia, você sempre diz que ela é bem resolutiva. Ela tem que ser feita em sessões ou ela com um tema só? Aqui está o Renato, as doenças são mensageiros e que precisamos olhar internamente. É, Renato, eu olhei muito, viu? Já olhei muito para mim, mas graças a Deus eu me resolvi. Então, aí na sua terapia, né? Nessa terapia, como que você explicaria para as pessoas como é o tratamento? Olha, el tratamiento es simple. Aquí se trabaja por situación, por tema de consulta, ¿ya? Lo que más voy a trabajar directamente ahí va a ser tema de relacionamientos y tema de económico, ¿ya? El Certo. tema de, por ejemplo, ahí esos dos temas los vamos a trabajar en turmas, en lo posible. Más, si hay Ah, personas sim. si hay personas que desean trabajarlo individualmente, se va a trabajar, ¿ya? Pero, por ejemplo, el tema de salud, que también se puede trabajar, es un tema que se trabaja más individualmente. ¿Por qué? Porque o que es salud, por ejemplo, una diabetes, generalmente ven de la voz, generalmente de los sabores. ¿Por qué? Porque es algo que pasaron ellos, que perdieron esa dulzura. Es decir, ahí hay algo que encontrar. Y ellos mismos tienen que verlo pasado con los pais deles. Es decir, hay mucha cosa, de verdad. Lo que es, se trabaja dependiendo o motivo da consulta. Relacionamientos, económico y la parte de salud. Pero lo que es relacionamiento y económico, como te falo, se va a hacer una aula con cierto número de personas para poder trabajar bien, y eso prácticamente la misma persona va a ir trabajando en Certo. sí, Isso é va a ir bom. siendo guiada, sí, va a ser Uhum. bien interesante, porque ella misma va a aprender cómo hacer, Ótimo. ¿entendió? Tá. A outra pergunta aqui é por que eu tenho medo de ser feliz? Ah, E todo imagina, mundo quer posiblemente, felicidade. es que es simple, no, independiente, porque posiblemente alguien de su linaje no fue feliz, y vos está repitiendo lo mismo, yo no puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque si soy feliz parece una traición, parece un perigo, o simplemente algo imposible de alcanzar, no es otra cosa. Aquí, por ejemplo, cuando identificamos de dónde ven ese miedo de ese ancestro, ven aquello, por ejemplo, ya comenzamos a hacer diferente. Es así. Certo. Comenzamos. Esto es, por ejemplo, esto es el primer paso para se libertar. Y si yo no soy feliz, tengo que buscar por qué. ¿De dónde? La raíz. Sim, eu já tive clientes que chegam e falam assim: eu tenho tudo para ser feliz, ¿Mm? tenho tudo para ser feliz, mas eu não sou feliz. ¿Sí? E aí, ¿Cuál então es a la gente já pode. lealtad? É, ¿Eh? como sei se preciso dessa terapia e se estou ou se estou apenas dramatizando? Ay, bien interesante esa pregunta. Por ejemplo, si usted ya tentó de todo, terapias convencionales, coaching, cursos, prácticamente de todo. Es algo que realmente persiste en usted, algo que es invisible, que no tira, que usted, es decir, que no tira de usted esa idea, ¿ya? Porque eso fica pegado en usted. ¿Ah? ¿Y de dónde puede vir? Es así, no es otra cosa. Esta es una señal, por ejemplo, que a origen está en su sistema familiar.
es claro. Si yo no puedo hacer, está literalmente en nuestro sistema. Esto no es un drama, ¿ya? Es información que tenemos que encontrar, ¿ya? Que tem que se buscar para poder liberar. Muito bem. Porque aqui a minha querida Laila, ela comentou assim, eu fico imaginando quantas marcas as mulheres recebem. Imagina. Não dá para imaginar, Laila. Não, O peso imagina, da mulher, sim. ainda mais com o padrão de consciência antigo que tinha, que era bruto, e hoje ainda persiste o machismo, né? Ainda temos muito. Uhum. Una dica que voy a pasar, por ejemplo, que las personas que están escuchando, por ejemplo, a qué edad debe você sua mãe? Por exemplo, a mãe te teve com 22 anos. Pensa, é um exemplo. Tá. Com 22 anos, você te teve sua mãe. Pensa en você, ¿qué pasó en tu vida a los 22 años? ¿Qué pasó? Es decir, busca, pueden ser cosas positivas, pero generalmente son negativas, generalmente. Puede ser, no sé, puedo cambiarme de ciudad, puedo hacer muchas cosas, puedo perder un filho, o me casé, es decir, pueden ser cosas positivas y negativas, pero siempre hay algo en lo que es amar y o pai. ¿Ah? É interessante isso, de verdade que sim, bem interessante. Bom, a minha mãe me teve quando ela tinha 29 anos, eu sou a filha caçula. E eu tive com 29 anos minha filha caçula. Sério? É sério, é. Tivemos 3 filhos e um aborto, igualzinho. 2 meninos e uma menina. Você imagina. É bem interessante. Vamos lá, mas isso é bom até, né? Isso, graças a Deus, é bom. Acho que é bom, para mim foi bom. Não, ela, quando eu nasci, ela dizia, naquela época nem se sabia nada do que a gente sabe hoje, né? Que hoje o feto sente tudo, mas ela falava para mim que ela conversava comigo. Ela sabia que eu ia ser uma menina e que eu ia ser a companheira dela a vida toda. E ela morreu nas minhas mãos há 2 anos atrás, com 101 anos. Olha, e eu sempre fui a companheira dela mesmo. Nós tínhamos um vínculo muito forte. Por que meus filhos repetem meus comportamentos, mesmo eu tentando ser diferente? Olha aí. ¿Ah? Es decir, aqueles filhos que não obedecem, por exemplo, o que você fala, eles imitan o que você vive. Por exemplo, se existen padrões não resolvidos no seu sistema familiar, eles vão a carregar tudo isso. Por exemplo, só para honrar a você ou para honrar o sistema familiar. É muito interessante. Es decir, estamos repitiendo lo de arriba, repitiendo lo de nuestros pais. Es decir, todo prácticamente está en ese proceso. Y sanar você es o maior presente que você pode deixar para eles. Mas, assim, tem muitos, assim, o que eu vejo das mães, principalmente que eu atendo, tem muitos problemas com os filhos, Renê. Vários, são vários. Alguns são bonzinhos, fazem tudo direitinho, não dão trabalho, mas tem filho que dá muito trabalho para os pais. Sim. Enfim, é bem complexo tudo isso, né? Por exemplo, já, aqui vem outro tema interessante, ¿ya? Que se toca dentro do processo terapêutico. Esse filho, qual é a relação que tem com você, ou a relação que tem você com sua mãe, literalmente, ou você com seu pai? Se é homem com o pai, geralmente, ¿ya? Por exemplo, a mãe tem muito problema com sua filha, a mãe, mas essa filha se leva
perfectamente con a avó, con la mãe de você. Se leva muito bem. E sabes por quê? Porque essa filha que você teve, al final, buscando essa avó ou essa mãe de você, passou a sua filha. Porque você não pudo resolver, não foi possível resolver problemas com sua mãe, pero viene sua filha, nasce sua filha, que al final é sua avó, é duplo de sua avó, que você tem que resolver com ela. Es decir, es un proceso muy legal. Es decir, lo que você no pudo resolver con su mãe, tem que resolverlo con su filha. Sí. Por eso você tem muito problema com os filhos. É possível mudar sem que minha família saiba que eu estou fazendo terapia? Com certeza, absolutamente. A mudança no sistema familiar, por exemplo, não requer que todos participem. Cuando alguien da familia muda, a posición interior es la que muda. Todo se reorganiza. Aquí você es a mudanza que va a producir un cambio en la familia. Es así. Sim. Não precisa ninguém saber. Acontece naturalmente, né? Sim. O que são pactos de lealdade invisíveis? Estos son acuerdos inconscientes, por ejemplo, como si mi pai fue pobre, escúchame bien, si mi pai fue pobre, yo no puedo ser rico. Ese es un pacto. O si mi mãe sufrió no seu casamento, yo no puedo ser feliz no meu. Esos son pactos. Por ejemplo, son prisiones que por amor se repiten, por amor a repetir lo mismo de acima. Eu não posso fazer diferente. Tenho que seguir o mesmo. Eles, por exemplo, eles precisam ser reconhecidos e quando você reconhece, entra na consciência e você liberta. É muito forte, né? Todas as consciências conseguem fazer captar tudo isso e fazer essa transformação? Depende del proceso. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que se busca es encontrar el drama emocional, lo que ocurrió, por qué ocurrió, qué está pasando, o qué pasó, qué se ocultó. Mas você tem a consciência de que tu problema vem, por exemplo, de um tio, ou del bisavó, ou de la bisavó. E você já tem a consciência que isso não é seu, mas você pode mudar porque já tienes essa consciência. Claro, se hace um trabalho posterior, mas depende de você se quer seguir igual ou não. Eu acho que a pessoa que procura uma terapia dessa já está buscando justamente para fazer uma transformação. Alguma coisa já tem na consciência chamando, né, para poder mudar. Como abortos, mortes prematuras ou familiares excluídos afetam as gerações seguintes? Ai, minha amiga, este é um processo, é uma conversa muito longa, mas... Sim, daria 50 aulas. Não, de verdade que sim. Principalmente aborto, né? Aqui, sim, o aborto é um tema muito forte. Complexo. Tá? Aqui não só afeta, por exemplo, a geração seguinte. Tá? Ela tem um tema muito... que é um tema muito delicado. Imagina, pensa, quem não é visto é repetido. ¿A qué me refiero yo? Si antes de mí veo un aborto, un hermano, yo estoy repitiendo lo mismo. ¿En qué sentido? Estoy cargando ese peso de ese hermano. Y no solo se carga ese hermano de forma horizontal, sino que de forma vertical también, de acima, de un tío, de una tía, de una avó. Pero va a ir dependiendo cómo se trabaja. Es decir, de los miembros o aquellos familiares que son excluidos, como o avó que você comentaba, o familiar de atrás, es decir,
aquellos que son esquecidos, también vamos repitiendo. ¿Por qué? Porque aquel que desapareció lá acima, yo tengo las mismas características, estoy sintiendo lo mismo. Es increíble cómo se siente. Por ejemplo, aquí se busca estar, es decir, ellos buscan estar en nuestro sistema familiar, ¿ah? Por comportamientos, por identidades, por cosas, es decir, honrar ellos, ¿ah? Te da la libertad y también a los que vienen después. Assim, esse tema de aborto é bem complexo, muito complexo. Mas assim, tem uns abortos que são provocados e outros que são espontâneos. Eles não Só podem ter aborto. o mesmo peso. Tem Tem? o mesmo peso. Sim, tem o mesmo peso. Depois você vai perceber, e aí eu vou comentar como realmente é, e vou dar uma dica, é decir, um filho que vem em um aborto, é decir, que teve um aborto, esse filho já sabia que vinha isso, ¿ah? Porque já há uma, a ver, entre vidas ya hay contratos que están establecidos o preestablecidos en este mundo. Ese filho ven por un mes, 2 meses, 5 meses y va a ser aborto, sea provocado o no. Más, una cosa muy interesante, yo tengo un aborto antes, mas minha mulher va a ter otro filho, está esperando y tiene otro aborto. Después, y en muchos casos, ven otro filho y es otro aborto. ¿Por qué? Porque esos abortos vienen de atrás, porque no están reconocidos tampoco. Mi amiga, es un tema, sí, pero cuando você trabaja eso, es un tema tan lindo, de verdad, tan lindo, trabajar esos abortos no reconocidos, esos filhos no reconocidos. Es increíble cómo libera prácticamente para la frente. Por ejemplo, si você teve un aborto, algún filho de você puede ser que también tenga un aborto. Y eso ocurre. Y acima, mi mãe también teve otro aborto. Y la mãe dela también teve otro aborto. Todo se va repitiendo. Nossa, então é um drama, porque o que tem de aborto nesse mundo é muito complexo, tudo isso. Es increíble, de verdad que sí, pero es así. Quer dizer que mesmo espontâneo, a pessoa passou mal, teve alguma doença, alguma coisa, ele é contado como um aborto. Não, ele é um aborto, mas ele tem a mesma conotação do que um aborto provocado, onde a pessoa tem a intenção e promove o aborto. O peso não pode ser o mesmo. O peso é o mesmo. É o mesmo? Sí, porque imagina, la persona que hace aborto, un aborto provocado, ¿cómo se eleva eso en la conciencia? Al tiempo después. ¿Ah? Todos ven al tiempo después. Y la persona que pierde, que está esperando un filho y que tiene un aborto, ¿cómo sufre también? Sofre. Com certeza. Você está falando que, na verdade, a dor é a mesma. A dor é a mesma. Mas, assim, eu já tive algumas clientes, poucas, mas que tiveram abortos, e eu, quando pergunto, como que é isso para você hoje? Hoje já passou. Era o que aconteceu. Sim. E acabou. Então, parece que não tem dor. Parece, né? Sim, mas imagina você, tá? Imagina nesse sentido, que vem depois? ¿Qué ocurre después? ¿Cómo es la vida después? Hay un momento en el cual, claro, esquecen, pero ¿quién en sí paga las consecuencias? Son nuestros filhos, nuestros netos, nuestros bisnetos, porque todo eso va pasando, porque esos abortos no son reconocidos, esos abortos son callados, ni siquiera hay luto. Y ven un filho autista, ven un filho con problemas, ven muita coisa.
Quando você fala de vir filhos com problemas, o que seria? Aí eu não entendi. Por que que vem Ah, com problemas? filhos con problemas pueden ser filhos autistas, pueden ser filhos con TDAH, pueden ser filhos cadeirantes, es decir, puede haber mucho tema. Pueden ser filhos extremadamente obesos, ¿ah? Es decir, es todo un proceso en sí. Mas espera um pouquinho. Teve um aborto. Aí depois Sí. vem alguém lá na frente para resgatar essa exclusão. ¿Mm? É. E por que que ele tem que vir com tanto problema? Porque ese nacido que viene después es el aborto prácticamente que no nació. ¿Entiendes? Ese busca, ese filio, igual que los ancestros ya muertos, ese filio busca, el que no nació, busca poder estar presente en el sistema familiar, porque no está presente. ¿Mm? Mas Y yo nesse... estoy encima, estoy con ese peso encima. Ah, Muitas obesidades mórbidas, obesidades en general, son filhos que ven después de un aborto. ¿Mm? O después de un aborto de forma horizontal o vertical, como te falo. ¿Ah? Porque puede estar relacionado a tíos, tías que fallecieron o no nacidos. então aí ele vem com vários tipos de, pode vir com vários tipos de problemas, que é para a família dar atenção a ele, como ele foi excluído antes. Con certeza, por ejemplo, yo ya he encontrado, por ejemplo, específicamente en filhos autistas, ¿ah? Que estén relacionados con otras cosas que busquen, pero en el tiempo son filhos autistas. Y filhos autistas son filhos que literalmente antes hay aborto, o hay una pérdida, o hay un accidente de un hermano que no conocieron. ¿Mm? Es que eso se va en el momento de la terapia, se van descubriendo cosas que son increíbles. Por eso se trabaja mucho con lo que son nombres, se trabaja mucho con lo que son datas de nacimiento, de concepción, datas de fallecimiento. Es decir, muchas cosas están relacionadas. Porque, assim, uma coisa que assusta e que ainda a ciência não sabe explicar é realmente esse grande nascimento de crianças autistas, né? E alguns adultos, hoje em dia, eles falam assim, acho que eu sou autista, porque eu também tenho essas coisas, né? Então, os autistas, os adultos se identificando com algum desequilíbrio aí, né? Sí. Então, mas será que isso é a somatória de todo esse passado dramático, assim, né? Até por uma ignorância, realmente. Os abortos são questões de que a pessoa ainda não tem uma consciência, é ignorante, ou aquele filho naquele momento vai ser um horror, outros é porque não querem mesmo. Então, essa é a somatória desse peso. Essas crianças têm que vir para chamar a atenção dos pais. Es así. No es de otra manera. Assim, simples ¿Sí? assim. Es decir, el niño, a ver, a crianza con TDAH generalmente también está relacionado a una pérdida. Puede ser literalmente un hermano que no nació, puede ser un gemio perdido, porque pueden ser dos que vengan, y normalmente pasa, ¿y qué ocurre? En el momento de que la madre está grávida, la madre tiene una pérdida de sangre, ainda leve, pero sigue con él, con el proceso de la gestación. Más ese sangramiento que teve es un hermano que se perdió. ¿Y qué pasa con el TDAH? Esos filhos están falando, eu estoy aquí, queriendo dar a conocer que eles existen. Pero generalmente quien fala eso es el gemio que se perdió.
quando se faz esse trabalho, imagina como é de bonito que a grande maioria desses filhos com TDAH realmente não sabem por que os pais, que é um processo longo, pero los pais literalmente ven que el filho já diminuiu esos problemas de ansiedade. Certo, aquela intensidade, né, às vezes, das crises, dos comportamentos. E, Renê, você vai ter muito trabalho, meu filho, porque, olha, é bem complexo essa questão de aborto. É um tema que sempre dá muita abertura para muitas compreensões, né, e entendimentos. Bom, agora outra pergunta: por que se aconselha fazer primeiro a palestra antes de trabalhar com a terapia, certo? Aí você pode as perguntas já terminaram. Porque a palestra é essencial, né? É que se precisa entender como funciona este mapa. Se precisa, antes de entrar literalmente na jornada de trabalho. Na palestra que se vai realizar el día 7, el 7 de mayo, aí en Natural Center, aí você vai compreender quais são os fundamentos de todo o processo. Aí você vai ver como funciona. E, claro, decidir conscientemente se quer ir mais fundo. Aqui temos mais... Só um minutinho, que a Josilene está fazendo um questionamento. Desculpa te interromper. É que depois sobe e aí eu não vejo. Sim. E quem fez aborto pagou para fazer e não consegue engravidar hoje? Alguém que já fez aborto, pagou para fazer e depois não consegue engravidar. Também tem isso. É um processo, sim. A ver, aí é um processo que hay que pesquisar hacia cima. ¿Por quê? ¿Qué passou acima com nossos familiares, com os filhos? Tiveram muitos abortos, tiveram perdas, es decir, va a depender también, por ejemplo, na minha família não nascem homens. Eu te estou falando de verdade, na minha família não nascem homens, nascem só mulheres. Aqui os netos só homens. Sim, ¿por quê? Porque se nascem homens, van a ser abortos. E as mulheres nascem, os homens falecem, no caso mío. E é assim, já lo pesquisé e, nossa, é incrível. É de verdadmente incrível. Por exemplo, a pergunta que faz ela, ¿por que não pode engravidar? Hay que buscar de onde, ou qual é o familiar que passou essas memórias, ou quais são as memórias de por que, se você fez aborto, não pode engravidar. Há gêmeos, não gêmeos, por exemplo, há parejas ou casais que não podem ter filhos. Tem muitos. Muitos. Mas esse é um problema e esses muitos, se você percebe neles, al final passam a ser gêmeos. Se parecem tanto em todo sentido que realmente, es decir, en el sentido, hay muchos que se parecen físicamente, pero las cosas que hacen son los mismos gustos, son las mismas, es decir, tem mucha relación literal con respecto a lo que es la vida. ¿Y qué es lo que faz tu inconsciente? Você não pode ter filhos com ela, porque ela ou é sua mãe, ou é seu pai, ou é alguém da família, y entre familiares no se pueden tener filhos. Pero ahí es un proceso increíble. Cuando você descubre, nossa, a los 2, 3, 4 meses, ya está grávida la persona. Sí, es increíble. Pero depois que liberta, né? Es que se liberta. Primero, independiente de la libertación, es encontrar por qué no se puede tener filhos. Ese es el tema. Por ejemplo, ese día, en la palestra,
que é o que a pessoa tem que levar? Primeiro, claridade. Tá? Ir com a mente aberta. Aí você vai identificar padrões principais, vai entender de onde podem vir esses padrões e ter um direcionamento um pouco mais claro do próximo passo. Por exemplo, quem quiser vai poder participar deste processo. Vamos abrir uma turma exclusiva para um workshop no qual você vai trabalhar, onde você vai construir sua árvore genealógica. Eso es lo que se va a pasar, ¿ya? Y vamos a comenzar a hacer un proceso de liberación transgeneracional. Aquí vamos a ir profundizando no sistema familiar de você. No vai, por ejemplo, buscar o nome ou uma simple data. Você vai ir fundo, muito fundo. Es decir, vamos a ir buscando prácticamente lo que realmente en ese workshop, lo que realmente está produciendo los problemas con usted. Y una cosa, por ejemplo, para poder terminar esto, si la persona que está participando, que está asistiendo, llegó, por ejemplo, aquí, no fue por acaso. Eso sí, aquí, por ejemplo, algo en você va a saber que es hora de parar de repetir cosas, de parar de carregar o que no es seu. Y así você va a poder finalmente ser libre, ¿sí? Ser libre. Para você poder é o sonho de é o Sim. sonho do ser humano, ser livre e com consciência, com clareza, né, para entender o nosso compromisso, que não é só com a nossa vida, o compromisso é com o sistema, né? Então, é isso que é importante, que nós não somos só um. Porque pensa, eu sou eu e mais 2 filhos. Nós somos... E aqui sim. O mais importante é que você vai perceber que realmente você não é esse problema. Você foi escolhido, que foi escolhida, porque você tem a força, essa força interna de poder liberar. Então nós somos a solução. Então nós somos a solução. É que nós nascimos para isso. Se nós pegamos esses padrões, estamos repetindo coisas, todo é inconsciente, literalmente. Podemos liberá-lo. E quando lo liberamos, vamos a liberar a nossos ancestrais, nos liberamos nós e vamos a liberar a quem vem depois. Isso é o que se faz. Madre mia, ficaríamos escutando aqui a noite inteira, mas vamos deixar para nosso próximo evento, que será dia 7 de maio. René, foi fantástico. Essa questão do aborto, nossa, é muito, muito importante, porque, assim, eu tive um aborto, minha mãe teve um aborto, que eu sei, né? Mas, assim, as avós, essas coisas eu não sei. E quando eu fiz uma vez constelação, nem lembro para que foi, falou assim, se eu tinha tido algum aborto. Eu falei assim, sim, mas era bem pequenininho, não tinha nem 2 meses, né? Falou, mas você tem que batizar ele e dar um nome. E aí eu comecei a colocar, eu dei o nome dele de Humberto, me veio assim, Humberto. Aí eu não sabia o sexo, mas quando ela perguntou se eu sabia, eu falei, é um menino. Também não sabia o que era, porque era muito piquititico. E aí, nas minhas orações, assim, eu sempre coloco ele, porque eu peço, assim, sempre proteção para os filhos, aí para o Humberto, onde quer que ele esteja, né, que Deus abençoe e tudo. Então, ele faz parte já do nosso... Porque se ele for excluído, eu não tinha consciência disso, certo? E então, isso aconteceu, e eu tenho ele assim, pelo menos eu menciono ele, tá? É um jeito de resgatar alguma coisa que a gente não sabe, né? Porque, na verdade, tem muitos medos atrás de todas essas situações, muitas inseguranças, e nós estamos ainda, né, em desenvolvimento, em crescimento,
mas essa terapia aqui, que nem nós temos a Maitê, ela é uma moça amiga minha lá da outra cidade de Gurupi, ela é microfisioterapeuta, então ela também pesquisa as informações celulares, né? Então também já vai entendendo bem essa parte, é muito bonito essa área. Então, Renê, vamos encerrar aqui para não dar continuidade mais, deixar um pouquinho para o dia 7 de maio, onde nós vamos ter o nosso workshop. Façam suas inscrições. 7 de maio, agora não sei que dia que cai da semana, mas enfim, vai ser às 19h30 para dar tempo das pessoas chegarem, né? E lá o Renê vai dar continuidade, o que vier, né? Porque sempre é o que acontece no dia, é o que está canalizado. E quem quiser marcar já o atendimento, ele vai estar atendendo do dia 4 de maio, né, até 25 de maio, certo? Sim. Isso, lá na clínica ele vai atender. Já temos algumas pessoas que reservaram o dia, né, agendaram. Então, esperamos vocês, porque nós vamos crescer muito com esse conhecimento todo do nosso amigo Renê. Muito agradecida, Renê. Eu que agradeço, vai ser algo muito lindo. Imagina você, como seria para uma mãe que está esperando um filho, poder que esse filho vai nascer literalmente sem padrões. Como todo é um processo, de verdade, que é um processo quando você se liberta e liberta os demais. De verdade. Liberta muitos, né? Não liberta poucos, muitos. Então tá bom, Renê, um grande abraço. Muito obrigado. Que você tenha uma boa viagem quando vier para cá, corra tudo bem e vai ser muito bem recebido, tá bom? Muito obrigado. Agradecimento a quem pôde participar. Essa vai ficar gravada e quem quiser ver, depois assistir, vai estar lá no Instagram, tá bom? Grande beijo, boa noite, bom descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.